Dia 2 de maio de 2023, Paulo Ricardo Paul, cidadão brasileiro, coronel de polícia, grão para todos, grão para todos, grão para todos, pagamento imediato da segunda parcela da recomposição salarial para os militares do Estado do Rio de Janeiro e para o funcionalismo do Poder Executivo. São esses os nossos objetivos, são esses os nossos focos. Vou comentar dois temas, um deles bem rapidinho, porque várias pessoas estão falando, recebi até e-mail a respeito, agradeço. É a gratificação de atividades perigosas da SEAP, a existência de uma indicação legislativa. Tem que ser uma indicação legislativa, porque trata de remuneração, e aí a iniciativa é do Poder Executivo. Vou dizer o que eu penso. Isso é apenas para fazer carinho nos seus eleitores. Quem bolou isso, quem encaminhou isso, quem protocolou isso, a ideia é só fazer um carinho nos seus eleitores. A tendência disso não dar em nada é de 99,999999%. Então não vamos perder tempo com isso. Ah, mas Coronel Paul, mas aqui no Rio de Janeiro pode não acontecer nada e também pode acontecer tudo. Bem, se acontecer o 0,00001%, aí a gente vê o que a gente vai fazer com isso. Mas, no primeiro momento, isso não passa de um carinho, uma tentativa de ficar bem ali com o seu eleitorado. Temos uma porção de parâmetros que puxam para que isso não siga adiante. Até a nossa própria situação. Se ele não está pagando para nós, como é que vai inventar para pagar para outros? Uma outra categoria. Se o Rio está sob o regime de recuperação fiscal, se o governo está sob investigação, como é que ele vai fazer isso? Então, eu pegaria essa cópia do Diário Oficial e sexta sessão. No planejamento para a realização de novos atos públicos, foi criado um grupo de Zap, ele foi preenchido, foi criado um segundo grupo de Zap. Com que objetivo? Para não trazer ideia pronta. Ao longo dessa nossa mobilização, várias vezes trouxeram uma ideia pronta. Vamos fazer isso, 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 isso. E aí não deu resultado nenhum. Então, esses grupos de Zap são exatamente para que as pessoas discutam entre si, para chegar a um denominador comum, para construir uma maneira de pensar e de agir comum, para que nós tenhamos mais chance de sucesso do que com uma ideia pronta trazida de fora para dentro. Agora, nessas discussões, eu tenho visto algumas colocações no sentido de que atos ordeiros e pacíficos não resolvem nada. Eu até entendo a pessoa pensar dessa forma. Mas como nós, militares do Estado do Rio de Janeiro, pensionistas de militares do Estado do Rio de Janeiro, vamos realizar algum ato que não seja ordeiro e pacífico? O problema não é o ato ser ordeiro e pacífico. Essa é uma virtude do ato. O problema é que nós estamos realizando atos ordeiros e pacíficos sem a necessária expertise. Por isso eles não estão tendo a repercussão que deveriam ter. É fundamental planejar muito bem, porque nós precisamos chamar a atenção da imprensa
e chamar a atenção da população. Por isso, o conteúdo das faixas, o conteúdo dos cartazes, precisa ser feito de forma tal que uma pessoa que esteja passando por ali consiga entender que o governador Cláudio Castro está 16 meses prejudicando idosos, viúvas, sequelados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. A população não sabe o que é GRAM. Nós aqui falamos GRAM para todos, GRAM para todos, GRAM para todos. Mas a população que está passando ali no nosso ato, ela não tem nenhuma noção do que seja GRAM. Agora, a população sabe o que é uma viúva. A população sabe o que é um sequelado. A população sabe o que é uma pessoa idosa. A população sabe, por exemplo, que uma pessoa idosa tem a tendência de ter comorbidades, de necessitar de dinheiro para comprar remédios. Tem a noção de que uma viúva tem que sustentar uma família. Então, quando você coloca ali que o governo Cláudio Castro está prejudicando 50 mil famílias de idosos, de viúvas, de sequelados, a população consegue entender a crueldade que existe nisso. E nenhum dos nossos atos, pelo menos eu não vi, nenhuma faixa, nenhum cartaz nesse sentido. Volto a dizer, eu não sou dono da verdade. Eu, como o senhor e a senhora, eu tenho a minha opinião. E a minha opinião é que os atos só podem ser ordeiros e pacíficos. Nós temos que conseguir, de forma ordeira e pacífica, repito, chamar a atenção da imprensa e da população para o nosso lado. Por isso a ideia de fazer ato. Por que fazer ato em frente ao quartel? Fazer ato em frente ao quartel-general? Porque muitas pessoas que passam ali sabem que ali é o quartel-general da Polícia Militar e o quartel-general do Corpo de Bombeiros. Então a pessoa que passar, que sabe disso, que olhar as faixas, vai ligar uma coisa a outra e vai dizer, caramba, os bombeiros estão protestando em frente aos quartéis dos bombeiros. Os policiais militares estão protestando em frente aos quartéis da Polícia Militar. É preciso parar um pouquinho e pensar. E pode ser que pensando nesses grupos de zap, se chegue à conclusão que isso que eu estou falando não é a melhor maneira de realizar atos. Não são os melhores locais para realizarmos atos. Mas se não houver essa discussão, se pegar uma ideia pronta e trazer, vamos fazer em frente ao quartel-general da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nós estamos repetindo o erro. Nós não podemos repetir o erro. Então, se o senhor ou a senhora tem uma outra ideia, entre nesses grupos de zap, apresente suas razões. Quanto mais gente interagir nos grupos, maior é a chance de nós encontrarmos o melhor caminho. E vamos fazendo outras coisas. Quer entregar um documento no TCE? Vai lá e entrega. Quer entregar um documento na Alerj? Vai lá e entrega. Quer viajar de novo para Brasília? Vamos fazer de tudo para que a viagem aconteça até Brasília. Vamos ajudar, vamos colaborar. Agora,
Eu penso que não faz sentido ter um ato público para entregar um documento na TCE. Ter um ato público para entregar um documento na Alerj. Repito, é apenas a minha opinião, eu posso estar completamente errado. Os nossos atos públicos, na minha cabeça, eles têm que funcionar para atrair a imprensa e para conscientizar a população. Eu nunca vou esquecer que quando os coronéis Barbone e os 40 de Evaristo fizeram a marcha na orla da Zona Sul, que tinha a bandeira do Brasil, tinha banda de música, nós fomos aplaudidos pela população. Eu nunca vou esquecer que quando Sérgio Cabral chamou os bombeiros de vândalos e eles convocaram um ato para a orla de Copacabana, criou-se o que foi denominado Mar Vermelho, tamanha quantidade de pessoas que ocuparam todas as pistas ali de rolamento da orla de Copacabana, as pessoas nos prédios colocando lençóis vermelhos, toalhas vermelhas apoiando, fitinhas vermelhas sendo colocadas nos carros, o motorista parava para colocar fitinha vermelha. Em frente à Alerj eu vi. Então tem que chamar a população para o nosso lado. O governo está sendo de uma crueldade sem tamanho. Vamos parar e pensar um pouco sobre isso. Eu não vejo como fazer atos que não sejam ordeiros e pacíficos. Porque se você já não tem o apoio da população, porque ela nem conhece a tua luta, aí você vai, por exemplo, vou fechar a rua para atrapalhar o trânsito, que aí vai dar imprensa. Ué. Vai dar imprensa para dizer que os bombeiros e os policiais militares estão fechando a rua e atrapalhando o trânsito, prejudicando a população? Isso nos interessa? Isso é bom para a nossa luta? Não é bom. Eu respeito a opinião do senhor e da senhora se for diferente da minha. Mas isso não é bom. Nós estamos há 16 meses. Ainda não conseguimos trazer nem a população, nem a imprensa. Nós não conseguimos trazer os ativos. Nós não conseguimos trazer nem todos os veteranos e os pensionistas. Então, nós, inclusive eu, não estamos tendo a expertise para fazer isso. Eu já comentei com vocês que em termos visuais, ninguém faz melhor que a ONG Rio de Paz. A ONG, eu participei, eu ajudei a montar. A ONG Rio de Paz fez um protesto sobre a morte de policiais militares anos atrás em Copacabana, em frente ao Copacabana Palace. Quantas pessoas eles levaram? Nós éramos uns 10. Não passava disso. O que eles fizeram? Eles distribuíram uma quantidade, que eu não lembro mais, de cruzes, colocaram aquela parte do uniforme, que é aquela camisa azul, na cruz, e usaram uma tinta guache vermelha, simbolizando o sangue, e botaram uma faixa na frente presa na areia. E o presidente, na época da ONG, ficava do lado, concedendo as entrevistas. Deu na imprensa do mundo todo. Essa imagem circulou aí por quase todo mundo. Que é isso? É expertise em fazer ato visual. Na nossa mobilização,
foram criados 2 bonecos por esposas de policiais militares e bombeiros militares. Um era o soldado fome, outro era o soldado miséria. Na nossa luta por melhores salários. Todo mundo fotografava os soldados. Todo mundo queria tirar foto do lado. Isso divulgou a nossa luta. Isso pressionou o governo. É fundamental trazer a opinião pública para o nosso lado. Afinal de contas, eu falo 40, 50 mil, não sei, mas eu já ouvi falar em 78 mil famílias prejudicadas. É muita gente prejudicada para a imprensa não dar uma linha. Aí você fica dependendo de você ter um link com um jornalista, como aconteceu com as publicações feitas na coluna da Berenice Seara. Alguém tem um contato com ela e publicou lá. Saiu lá. A imprensa foi lá cobrir o ato. 2 vezes, 2 atos, 2 vezes a imprensa foi cobrir. Isso foi porque foi uma expertise na realização do ato? Não. Mas tem por trás um componente de expertise. Qual é? É muito melhor falar em viúva do que falar em pensionista. Então são as viúvas dos policiais militares e dos bombeiros militares que estão protestando porque foram prejudicadas. Isso é muito mais forte do que as pensionistas dos bombeiros e dos policiais militares estão protestando. Agora é claro que existiu também um link, senão isso só não seria suficiente para atrair a imprensa. Nós temos que pensar. Nós já estamos aguardando há 16 meses. Não precisamos fazer nada no atropelo. Não precisamos fazer nada correndo. Podemos parar, pensar, discutir. E as outras, repito, e todas as outras coisas vão seguindo. As ações judiciais vão tendo seu curso. As denúncias ao Ministério Público vão tendo seu curso. Se for feita uma denúncia ao TSE, TCE, Tribunal de Contas do Estado, ela vai ter seu curso. Uma coisa não atrapalha a outra. Isso é que é importante. Então, fica aqui o meu esclarecimento para aqueles que acham que os atos não devem ser ordeiros e pacíficos. Se você acha que o ato não deve ser ordeiro e pacífico, dê um exemplo de como seria feito um ato não ordeiro e não pacífico que não resultasse em graves problemas para quem participasse do ato. Eu não vejo, eu não consigo, na minha cabeça, bolar um ato não ordeiro e não pacífico que não vá prejudicar quem estiver envolvido. Por isso eu sou sempre a favor. Atos ordeiros, pacíficos e disciplinados. Agora, organizados, planejados, isso tem nos faltado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, apresente o canal para um amigo, para um familiar. Juntos somos fortes desde 2007.